Centro Universitário Uninter. Teologia. Pedagogia. Teoria do aprendizado existencialista. Deus eterno, humanidade eterna, aprender eterno. Ainda que eu. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. A humanidade foi destinada ao trabalho, Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 31, ao trabalho, a ciência é fundamental, logo, aprender é uma condição existencial humana. Isso ocorre devido à constituição do ser humano. O ser humano é formado de cérebro, e devido a isso, tudo que ocorre com o ser humano se transforma em aprendizado existencial. Deus criou o ser humano eterno, João, capítulo 3, versículo 16, tudo que ocorrer ao ser humano faz parte da experiência desse ser humano, enquanto ser existencial. Logo, devido à passagem do ser humano ser uma peregrinação sobre a terra, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, tudo que ocorrer durante essa peregrinação será experiência, Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13 Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5, aprendizado, Efésios, capítulo 4, versículo 13. Desse modo, segundo a forma da informática, que diz, tudo é informação, podemos dizer, que tudo se torna aprendizado, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Durante esse contexto, podemos nos apreender ao ponto que, somos nossas mentes, se nossas mentes pararem, paramos, como a mente nunca para, sempre está a funcionar, somos eternos. O paradoxo da morte, que considero ser todo paradoxo, é compreendido por essa afirmação. Não morremos, aprendemos sobre a morte. Como fruto, obtemos o plano celeste, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8. Isso torna toda a questão existencial humana, sob um quadro, espectro, somente de vitória, pois aquilo que acreditarmos ser a maior derrota humana, a morte, Romanos, capítulo 8, versículo 36, sob esse aspecto, se transforma na maior glória, Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25, pois se passamos pela experiência da morte, e nós todos passamos Romanos, capítulo 6, versículo 23, e aprendermos superação nessa fase, Salmos capítulo 23, versículos 1 a 4, poderemos dizer que nos tornamos inabaláveis, Efésios, capítulo 6, versículo 13. Ser inabalável, no plano da terra, é estar aberto a todo tipo de experiência, prova, Atos, capítulo 14, versículo 22, e de fato, em tudo ser atribulado, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18, o que significa passar pela experiência de morte, onde essa morte pode ser uma prova, quer tenha risco de morte, Romanos, capítulo 8, versículo 36, ou a própria experiência de morte, a passagem para a glória, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Dessa forma, tudo que a pessoa tem a dizer, motivar a si mesmo é afirmar, só preciso aprender sobre isso, e terei ou farei isso, ou serei isso. Nesse momento é onde Deus é a referência para toda a sabedoria, Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, onde o exercício da oração nos traz todo o saber, simbolizado na paz de Deus, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Por isso, todo o exercício que temos que fazer é representado no exercício da oração, Atos, capítulo 6, versículos 1 a 4, o que ele resulta em toda forma de provisão, saber, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Assim, se quisermos vencer todas as provas futuras, temos que tornar como meditação, o princípio, tenho que aprender para superar, tenho sempre que aprender para sempre superar, superei porque aprendi, e assim, nos tornamos os vencedores que herdarão a coroa da vida, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que possamos sempre aprender com Deus, sobre a vida, Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Centro Universitário Uninter.